A doutora Marlene fala do período do racionalismo que nós vivemos, que é isso que nós citamos. A ciência que mede, que atesta que algo existe, algo existe. Se ela diz que não conseguiu provar no laboratório, ela diz que não existe. Então, todos os conceitos da filosofia espírita ficam difíceis de serem provados de supetão pela ciência. Eu não consigo fotografar um espírito, embora haja as fotografias Killer. Os russos fotografaram uma centena de espíritos, de médiuns produzidos pelo fenômeno do ectoplasma, manifestações de materializações. O cientista inglês William Crookes, já há mais de 100 anos atrás, foi chamado pela Academia Real Inglesa com um objetivo. Crookes, você tem que fazer uma análise de alguns médiuns que estão dizendo que são manifestações espirituais. Vá lá, estude e acabe com esse charlatanismo. Ele foi estudar. Um ano depois escreve um livro chamado Fatos Espíritas e diz ele: é verdade. A médium Florence Cook produz. E ele testava, botava uma cortininha, ambiente mais escuro, pessoas controladas dentro da sala. E não há como ter charlatanismo quando do lado de uma médium e por ela escapa ectoplasma, se cria uma outra figura humana de uma outra mulher que tem pulsação, que tem temperatura, que fala, conversa. E a média, quando isso vai se esgotando em termos de energia, então são fenômenos que não podem ser muito demorados, são difíceis de serem reproduzidos. Porque quando você deixa um ambiente muito claro, a luz queima essas células espirituais. Então o ambiente tinha que ser escuro. Aí os adversários diziam, claro, um ambiente escuro, você pode, né? Mas era o William Crookes. Não era alguém qualquer. Não era um espírito que estava lá que gostava e queria provar. Era um cientista da Academia Real Inglesa, ateu, racionalista. A gente ainda vive. Assim como na USP tem o ProSer, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e religião, tem do ladinho o Instituto, o núcleo racionalista, que é aquele responsável por tentar provar que nada existe fora da matéria. A matéria é matéria, a matéria é Deus. Hoje gerenciado por um matemático. Dentro da USP ficam, né, setores dizendo A, outro dizendo B, e, né, dizendo, a tua pesquisa não está bem feita, a tua pesquisa está mal feita, faltou estatística. Né, há ainda essa dose de racionalismo, até presente em nós. Muitos dos nossos filhos que não vêm à casa espírita, que se dizem ateus, né, não acreditam em nada, não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Cansados estão, depois de séculos de dominação religiosa, impondo as ideias equivocadas. E ainda hoje, diversas igrejas que não dão liberdade ao pensamento, impõem uma doutrina que a pessoa segue por medo. Enquanto tem medo, segue. Quando deixa de ter medo, acaba desaforadamente deixando e voltando à vida que tinha antes. Muitas pessoas estão desgastadas com a política, com a religião, colocam isso no mesmo patamar de desgaste, porque não tem produzido nada de bom, nada de útil. O fato de a maioria da população no mundo ser religiosa. Maioria absoluta, gente. Os ateus do mundo não contam 10% das pessoas. 90% de nós somos religiosos. A gente sai no trânsito aqui e se pega. Católico briga com espírita, evangélico briga com... Não importa, você não pergunta que religião que o cara é para brigar, não. Você briga. Não é isso? Uma vez encontrei dois companheiros espíritas que disseram, rindo da história, que começaram a discutir no trânsito sem se ver. Quando abriram o vidro, perceberam que eram amigos da casa espírita. Deu vergonha nos dois. Né? Ops! Um tentou disfarçar, dizendo, está tentando chamar a atenção. O outro falou, mas não é, o gesto não era isso que estava fazendo. Não sei, estou achando que aí tem. E ela, portanto, diz que em meio a esse período racionalista aparece essa nova ciência mais intuitiva. E um dos exemplos estão, além dos exemplos que se contam já há centenas, mundo afora, de linhas de pesquisas espirituais, psicológicas, parapsicológicas, nós temos essa, especificamente apresentada pela doutora Marlene, e que nós replicamos aqui. Os slides são de fonte dela mesmo, médica, e tem muito mais propriedade para falar desses assuntos do que nós outros.
Mas, em resumo, de maneira mais simples, o que ela diz? 1945, livro Missionários da Luz. O que aprendemos com André Luiz ali? Aprendemos que esta glândula pineal, que representa o contato do espírito com o corpo, nós, espírito, o self, governa o mundo das emoções. E a ciência achava que ela não tinha serventia de nada nessa época. Governa as emoções que nós produzimos. Controla todo o sistema endócrino, com passagens pelo sistema límbico. Controla as forças subconscientes. Supre os órgãos de energias psíquicas. Os órgãos de energias psíquicas. Do ponto de vista espírita, fazendo um apêndice rápido aqui, quando tomamos um passe, as energias que são canalizadas para o nosso centro coronário, a glândula pineal, que é a glândula do espírito, digamos assim, sabe quais são as áreas do nosso corpo que mais estão padecendo, que são reflexos de dificuldades emocionais que a gente pode apresentar ou vem apresentando ao longo dos últimos anos, e acaba estourando em algum órgão que você tenha algum ponto fraco. Esse ponto fraco vem da onde? Em geral, de vidas anteriores, um desgaste a mais num órgão ou outro. Né? Tem pessoas que adoram beber, você toma um golinho, passa um mal pro fígado, já nasceu estourado. Já nasce com os resquícios da vida anterior. É um jeito até de se controlar. Mas é um imposto planejado pelo próprio espírito para ter aquela limitação. Fonte de criação das mais importantes é a glândula da vida mental. Quando nós encontramos a expressão mental aqui, é uma expressão científica, não é o cérebro, senão seria cerebral. Mental é imaterial. A ciência já considera a possibilidade de haver algo imaterial, ou seja, que não é o cérebro, que governa as funções cerebrais, portanto, governa todas as enzimas que nós produzimos, os hormônios que nós produzimos, imaterial. E isso não deve ser objeto de susto, que toda a teoria freudiana da psicanálise, ego, id, superego, não são órgãos materiais. Não é isso? A gente até brincou aqui já. Você não tem assim, preciso fazer uma cirurgia no ego, só o meu ego está com problema, ou só o meu id. Primeiro que ego, todo mundo tem problema de ego. Né? Então, precisa de cirurgia meio em massa. Não há, é uma conceituação de como o cérebro funcionava no nível psi. Portanto, no nível psicológico, imaterial. O cérebro é material. Assim você já faz a distinção. Cérebro, material, mente, o espírito. Aquele que domina e que de fato pensa. Voltando aqui. O livro é de 45, o livro Missionários da Luz. Mas só em 1958, 23 anos depois. Certeza? Quanto é? 13 anos depois. De matemática, nem para física quântica. Você está fazendo uma continha de 40 mais 10. 58, o Alan Lerner e sua equipe da Universidade de Yale descobre, nessa década seguinte, que a glândula pineal produz a melatonina. Produz por toda a vida, que é um hormônio que regula, em boa parte, nossas emoções. Então, André Luiz estava certo 13 anos antes. A ciência descobriu uma parte do que André Luiz falou 13 anos depois e continuou revelando. E em 47, no livro No Mundo Maior, André Luiz destaca no nosso cérebro 3 compartimentos, 3 áreas, cada uma delas responsável por um determinado tipo de atividade. Por exemplo, o cérebro inicial, que a gente chama de subconsciente. Hábitos e automatismos. Nossa digestão, respiração, é a parte do cérebro que gerencia esses processos mais automáticos. Ele chama de córtex motor consciente, a segunda parte. Essa parte que controla e vive o momento atual, o esforço, a vontade, a decisão de agora. E a terceira parte, André Luiz chama de lobo, ou lobo frontal, superconsciente, aonde nós projetamos o futuro,
As ideias religiosas, filosóficas, vem daí. O ideal, o idealismo, vem desse cérebro. O lobo frontal, o contato mais espiritual. Quando nós estamos em meditação, em tese, desses 3 cérebros, é o último que está mais em atividade. Isso dito por André Luiz lá em 47. No ano de 68, agora primeiro fazer conta, 21 anos depois, tá certo isso aí, tá certo, né? 20 anos depois, Paul MacLean, cientista, escreve The Triune Brain in Evolution, a evolução do cérebro trino, cientista, que prova que o cérebro tem 3 compartimentos, tal qual dito por André Luiz 21 anos antes. Ele chama cientificamente de reptiliano, troncocefálico, a parte mais interna, responsável por esses automatismos, o paleomamífero e o neomamífero, o lobo frontal, responsável por esses contatos espirituais, a mente meditativa, é o superconsciente, como chamou André Luiz, provando a ciência que André Luiz estava perfeitamente correto, com mais de 20 anos de antecedência. Mas veja que cada desses cientistas que nós estamos citando descobriu uma parte do que André Luiz falou. São diversos cientistas, diversas pesquisas, que somadas dão o todo de André Luiz. Escrito em 2 capítulos, que muitos de nós já lemos. Mas às vezes o André Luiz usa umas expressões mais médicas, mais científicas, e a gente pula, né? A gente passa. Quer saber da história, né? Quem casou com quem? Você vai ver. A gente quer saber da novela do meu livro. Mas ali está recheado de dados científicos, hoje publicados em revistas científicas internacional, repetimos. Em 1946, no livro Obreiros da Vida Eterna, em 47, no livro No Mundo Maior, André Luiz faz a seguinte revelação: a sede da alma, do espírito, no corpo, está no que antigamente se chamava fossa romboidal. Hoje em dia chamamos isso de quarto ventríloco. É o local. Isso em 46. Em 83, muitos anos depois, vamos fazer conta. O canadense Wilder Penfield escreve O Mistério da Mente e aponta que o contato da natureza espiritual com o corpo, cientista, se dá no diencéfalo do tronco cerebral alto. Lá é a porta de entrada e saída da mente, essa parte imaterial que os psicólogos acreditam, que esses cientistas acreditam existir, que os físicos quânticos acreditam existir, porque é uma maneira de explicar o funcionamento do corpo fora do corpo. Não é o cérebro que produz os hormônios porque produz. Ele produz porque tem um comando de alguém que pensa. Alguém que pensa somos nós, a intimidade, o self, o espírito. O cérebro é óbvio que processa o pensamento, mas quem secreta o pensamento é o espírito, é a alma, ou é a mente, usando uma terminologia dos cientistas, a mente. E com essas décadas de diferença, o Penfield diz que a sede da alma está exatamente aonde André Luiz comenta lá em 1946. Mais um contato onde a ciência prova a filosofia espírita de Chico Xavier. Esses 3 cérebros, com as suas funções, dissemos que o último, que André Luiz chamou de superconsciente, não é isso? E os cientistas chamam de neomamífero. O lobo frontal é responsável pelo futuro, pelo ideal, pelas ideias religiosas. Graças a alguns médicos como Drey Guerin, que pôde, já há alguns anos atrás, via imagens de computador, de tomografias, captar ou capturar de mesmas pessoas em monges em estado de meditação à direita e esses mesmos em estado normal, sem estarem meditando. E dá para perceber que o lobo frontal, essa área do cérebro apontada por André Luiz, depois confirmada pela ciência, é a que se destaca. E as áreas neuronais que estão ligadas ao dia a dia, no caso da mente meditativa aqui do lado direito, elas diminuem. Isso dá para ver na parte direita, mais fácil de ver na parte direita do desenho colorido do Andrew
Milberg, ele como cientista.